Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais uma aula de Filosofia da Biologia, certo? E o tema de hoje é uma, digamos, também continuação. Depois, quando eu paro para fazer um vídeo geral sobre esses assuntos que nós estamos vendo como integrantes, digamos, de uma geral, um resumo, certo? Então, hoje nós vamos falar da teoria da dupla herança de Richardson e Boyd, que é baseado no capítulo 13 do livro de Filosofia da Biologia, que é Evolução Humana, a Teoria da Dupla Herança, de Paulo C. Abrantes, que é o principal autor, o organizador desse livro, né? E Fábio Portela Almeida. Ambos são da UNB, da Universidade de Brasília. Paulo Abrantes, de Filosofia e Ciências Biológicas, e o Fábio Portela de Almeida, Ciências Jurídicas. Faltou a foto. Aliás, ele e mais outra pessoa, quando não tem foto do autor, é porque eu não achei. Não consegui em canto nenhum, não pesquisa em Google, não achei. Então fiquei devendo essa. Certo? Então, vamos lá. Teoria da dupla herança de Richardson e Boyd. Vocês vão ver também, eu vou comentar que o conceito da dupla herança não é um conceito tão recente, já no século XIX, já no período pós-Darwin, já havia essa ideia, certo? Mas nunca foi realmente desenvolvida, certo? De Peter Richardson, James Richardson, se não me engano, é James Richardson, e Robert Boyd. Peter Richardson é um biólogo e Robert Boyd um antropólogo, ambos norte-americanos. Certo? Aqui o site, né, dele, da Universidade da Califórnia, de Peter Richardson, área de evolução cultural. Em termos de origem como biólogo, é um criminologista, ecologista, ecologia de ambiente de água doce, né? E o Robert Boyd, aí da Universidade do Estado do Arizona, certo? Escola da Evolução Humana e de Mudança Social. Vocês podem encontrar muito material deles, sobre eles, pela internet. Tanto material acadêmico, oficial, aqui é um site pessoal do Robert Boyd, aí uma foto dele trabalhando no campo, certo? E a literatura que eles têm é bastante vasta. A literatura dele é bastante vasta, com muitos livros publicados, como não só pelos nossos genes, a origem e evolução das culturas, cultura e o processo evolucionário, certo? Vamos já definir, certo? Como os humanos evoluíram, a fundação, aqui trabalho mais já de artigos que eu consegui, né? As fundações do nicho cultural humano, com a autoria do Robert Boyd, entre outros aqui, né? Como vocês podem trabalho na área deles é bastante vasto. Nós vamos ver aqui. Pronto. Primeira questão é a gente tem um conceito de cultura.
Olha, o que nós vimos na aula passada foi a evolução da aprendizagem, certo? E agora vamos ver uma forma especial de aprendizagem para o começo da história, que é a aprendizagem social, a aprendizagem em grupo. E isso não é exclusividade da espécie humana, porque considerando esse conceito que é colocado em Richardson e Boyd, a cultura é a informação capaz de afetar o comportamento dos indivíduos e que eles adquirem de outros membros da sua espécie a partir do ensino, da imitação e de outras formas de transmissão social. Certo? Então, é todo comportamento não inato em que é aprendido de formas sociais, a partir de processos sociais, de compartilhamento social, e que pode ser imitação, pode ser por transmissão de ensino. Então, a questão que eles colocam é o seguinte: a principal, digamos assim, mudança em relação à concepção que a gente pode ter de cultura como e processos evolucionários, a gente imagina o seguinte: que cultura, inclusive a dos animais, como chimpanzés e outros, certo? É o resultado de um potencial cognitivo daquela espécie. De fato, a espécie, para apresentar essas formas de aprendizagem, ela tem que ter algum nível de consciência. Lembre-se do assunto passado. Tem que ter algum nível de consciência para que isso aconteça. Algum nível de aprendizagem sofisticada. De uma forma de aprendizagem sofisticada, que vai muito além do estímulo-resposta. E forma de memória, etc. Tem necessidade de memória episódica, de essa forma de aprendizagem. Então, a espécie que apresenta a cultura, ela tem que ter os membros dela têm que ter o potencial cognitivo para isso. Ou seja, tem que ter capacidade dessa aprendizagem. Aí tudo bem. E essa capacidade é um produto da evolução, certo? Como é uma abordagem da psicologia evolutiva. Só que a abordagem deles é bem diferente da psicologia evolutiva. Até porque eles não têm uma abordagem reducionista. É uma coisa que a gente pode destacar logo de início, que a abordagem deles não é reducionista, nem para o lado biológico, nem para o lado social. É uma abordagem que integra. Isso vai ficar claro para a gente explicar melhor. Tá? Vamos com calma. Então, é muito fácil conceber, certo, a cultura como um efeito de causas distais da evolução. Como causa da evolução, como efeito. Só que o seguinte, o que eles falam, alguns outros autores também, como também Eva Blonka, Meryl Lemba, só que elas fazem algumas críticas em relação ao trabalho deles, mas isso aí são questões de detalhes, de abordagens metodológicas que não vale a pena entrar agora aqui. Nós não temos tempo para isso, nem objetivo para isso. Nem é o nosso objetivo. É que, no caso da cultura humana, ou pelo menos da cultura do gênero Homo, não é só do Homo sapiens, é que atividades ou digamos, comportamentos culturais, ações culturais afetaram o biológico.
Não é só a cultura não é apenas uma consequência ou uma causa proximal. Ela é causa distal da própria evolução biológica dentro do gênero Homo. Isso vai ficar mais claro para a gente já já. Eu estou aqui, a gente parece enrolando, mas não, é que há uma relação dialética entre o biológico e o cultural. Se estabelece uma relação dialética a ponto de que as duas coisas não são mais separadas. O biológico favoreceu a cultura e a cultura moldou o biológico. Um exemplo, vou colocar aqui primeiro exemplo que é bastante usado: o fogo como uma ferramenta. Os primeiros indivíduos que usaram o fogo como ferramenta, pelas evidências arqueológicas, paleontológicas, foi cerca de 1,7 milhão de anos atrás, entre o Homo ergaster ou Homo habilis, não sei, entre uma espécie do gênero Homo anterior à nossa, ou o Homo erectus ergaster. Até onde se sabe, não se sabe direito se eles usavam fogo como, se faziam fogo, mas que eles já tinham habilidade para usar o fogo como uma ferramenta. E o fogo como uma ferramenta é uma coisa também que se sabe, que a diferença da capacidade craniana deles em relação à nossa é considerável, se não me engano é 50% menor. Houve aumento na capacidade craniana. Então, um dos argumentos é que não só o fogo, mas o fogo, certo, permitiu manipular o ambiente, manipular o alimento para extrair mais nutrientes do alimento. Então, fogo, que é um ato cultural, gerou um ato também cultural, que é o do processamento de alimentos, porque isso não é instintivo, tem que ser aprendido, torna-se parte da cultura de uma espécie. O uso de ferramentas, como os chimpanzés usam ferramentas, macacos pregos, etc. O uso de ferramentas que fez com que a alimentação fosse melhor aproveitada, tanto carne quanto também outros, porque amido mesmo é muito indigesto e requer, e fontes vegetais requer também intestinos muito longos, e alimento melhor aproveitado requer intestinos menores, e assim sobra mais energia e se tem mais também energia e nutrientes para um cérebro grande. Cérebros grandes são custosos, é uma ferramenta evolutiva extremamente custosa. Quando a gente observa que o nosso cérebro consome, em média, 20% da nossa glicose diária, e o alimento do cérebro são carboidratos simples, ele não consome gordura. Nós estocamos gordura. Nosso estoque de carboidratos dura um dia. Lembre-se de bioquímica metabólica. O nosso estoque de carboidrato não dura grande coisa. Nossos cérebros são custosos. Muito mais custosos do que qualquer outro mamífero. Nós consumimos 20% da nossa glicose diária, enquanto que um chimpanzé é cerca de 9% e outro mamífero 7%. Então, qual é a fonte de... Se a gente dependesse de frutas para suprir essa necessidade de glicose, seria muito custoso em termos ambientais, enquanto que cozinhar tubérculos e aproveitar o amido para torná-lo mais para tornar o amido
desculpem, a gente fica querendo procurar a palavra mais adequada, mas é tornar o amido melhor absorvível, né? Facilitar a digestão. Pronto. Facilitar a digestão, certo? Porque um amido realmente cru para nossa biologia mesmo é muito indigesto, né? Então, esse tipo de ferramenta, agora não vamos fazer confusão também, que isso eu já vi, que nós somos inteligentes por causa do uso do fogo, ou de causa e efeito, que por isso a gente pode comer carne e somos mais inteligentes. Não. Esse tipo de comportamento, a questão é, esse tipo de comportamento cultural daquele grupo de hominídeos, que é usar ferramentas, especialmente o fogo, criou um ambiente em que os alimentos puderam ser melhor aproveitados e também criou um ambiente de um certo nível de complexidade, certo? Então temos duas coisas aí. O uso de ferramentas para melhor aproveitar os recursos naturais e também uma maior necessidade de gente que seja capaz de usar as ferramentas, certo? Também se cria um ambiente que está favorecendo para a própria sobrevivência de que os seus membros sejam capazes de usar essas ferramentas. Então, para sobreviver, tinha que ser capaz de usar a ferramenta, tinha que aprender a usar a ferramenta. Então, um ambiente que fornecia condições para que cérebros maiores sobrevivessem e também criaram as condições para que cérebros maiores fossem necessários. Então se tem um ambiente favorável ao aumento da inteligência, certo? Por esse lado, nessas origens, certo? E, como ele falou, os animais também têm cultura, mas o que distingue a nossa cultura dos outros animais? A cultura humana, ela tem plasticidade, ela é acumulativa e ela é simbólica, certo? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Nós somos capazes de gerar símbolos. Lembre-se da semiótica, do conceito de símbolo da semiótica. E o símbolo tem essa característica. Quando surgiu o símbolo, isso é uma outra história, isso é controverso. Autores como Daniel Everett, a Sylvana Condemey, a Sylvana Condemey, que é uma especialista em Neandertal, eles argumentam que, considerando a história do Homo erectus, que deu origem, que migrou para a Europa, e uma variação do Homo erectus na Europa acabou dando origem ao Neandertal, e o Homo erectus chegou à Ásia, e depois o Homo erectus que estava na África deu origem ao Homo sapiens, que depois migrou. Primeiramente, o Homo sapiens foi migrando em ambientes tropicais e chegou lá na Oceania antes de ocupar a Europa, porque tinha um clima muito mais hostil, mas os Neandertais já estavam ocupando, e quando essas duas espécies se encontraram no Oriente Médio, elas começaram a se miscigenar, a trocar também, a ter contato cultural, e o Homo sapiens começa a deslocar também para a Europa, sendo que a população dos Neandertais nunca foi muito alta mesmo. Então, e levou 5.000 anos para a extinção. Entre o contato com o Homo sapiens e a extinção levou ainda 5.000 anos. Então, a tese de Sylvana Condemey é que houve, na realidade, uma absorção
porque havia realmente o potencial biológico naquele momento de haver híbridos. E cerca de, em média, 1,4% dos genes europeus são genes de Neandertal, certo? Em que os Neandertais, por haver alguma diferença, porque a população de Neandertais nunca passaram de grupos de 30 e poucos indivíduos. Eram grupos familiares, no máximo eram clãs. Eles nunca chegaram a formar tribos. E o Homo sapiens já formava tribos. E tem uma outra coisa, é que o híbrido fértil que era gerado a partir do sapiens com Neandertal era quando o macho era sapiens e a fêmea Neandertal, o que é muito mais favorável ao sapiens em deixar um maior número de descendentes, certo? Então provavelmente a tese dela é que houve uma incorporação, uma absorção das populações neandertais com as dos sapiens, se misturaram, né? Fizeram a miscigenação. Uma miscigenação que, com o passar dos milhares de anos, se homogeneizou. Mas agora não vamos falar de comparar um com o outro, mas a questão é a seguinte: pelo estilo de vida já do Homo erectus, porque já havia o fogo e outras ferramentas mais sofisticadas também, e eles foram capazes de navegar, de passar em um ambiente para outro, em situações que não era possível a nado, e eles foram capazes de se disseminar tanto. Ela argumenta, é muito difícil não pensar que eles não tivessem ferramentas sociais de compartilhamento de cultura, como é a linguagem simbólica. Nem que fosse uma forma primitiva, nem que fosse uma forma a partir dos fonemas, com fonema diferente, forma de comunicação diferente, mas de qualquer maneira é meio difícil imaginar que eles não tivessem a capacidade, né, de ter o símbolo, que é realmente uma ferramenta que permite a acumulação de cultura de uma geração para outra, que permite a transmissão, que permite o ensino. É uma ferramenta extremamente poderosa para gerar culturas, né? Mas vamos lá, seria muito difícil. Vamos esclarecendo aos poucos. Então, continuando aqui, alguns indicativos que eles usam, certo? Como é de mudança climática. Vou colocar aqui nesse gráfico, você pode notar milhões de anos atrás, de 6 milhões até o dia de hoje. Aqui o que nós temos, certo? Quente e frio, período interglaciais. Aqui o Ardipithecus, Australopithecus, Paratropos e o gênero Homo, surgindo aqui há quase 3 milhões de anos atrás até os dias de hoje. O que nós estamos percebendo não é a questão de ser porque é mais frio, mais quente. O que esse gráfico mostra é oscilação climática, variação climática justamente muito grande. É para reforçar uma tese de que a variação climática gera a necessidade de se adaptar pela aprendizagem. Então já é um outro fator que permitiu a evolução da inteligência, que permitiu a evolução nesse sentido cultural também. Para sobreviver, ele não se dependeu mais só do biológico, certo? Porque a variação climática sendo muito grande,
Não há tempo de deixar que a evolução biológica haja, certo? Atue, que apareçam mutantes mais adaptados àquele clima para sobreviver. Porque em poucas gerações o clima estava mudando. E se a espécie não tivesse a flexibilidade que era do comportamento cultural, de se, digamos assim, de saber de aprender a lidar com a variação climática, certo? Uma espécie que tivesse um comportamento fixo e que não aprendesse, o que aconteceria com ela se ela é adaptada a um clima quente e de repente fica frio? Ela entra em extinção, se não tiver nenhum indivíduo mutante capaz de sobreviver no frio. Agora, se a espécie tem a capacidade de aprender a lidar com o frio, a fazer fogo, a se agasalhar, a se abrigar, certo? E o clima muda de novo e tem que saber aprender a lidar com novas formas de alimento também. Muda alimento, né? Tem que mudar as formas também de se obter o alimento. Tudo isso é muito favorável a quê? A própria inteligência, a própria formação cultural. Então, é um tipo de situação em que, de fato, os mais inteligentes eram capazes de sobreviver, que não se dependia mais da capacidade biológica para sobreviver, e sim da capacidade, ou digamos, puramente biológica, né? Vamos falar que inteligência não é biológica, é lógico que é biológica, certo? Então, aqui também, aqui esse gráfico fala da correlação justamente do que? Do aumento da capacidade craniana, do volume craniano, que aqui houve justamente um período em que a maior flutuação, em que a flutuação climática foi maior, houve maior aumento da... Opa! Isso aqui é fogo. Vocês podem ver que nesse período que eu quero mostrar para vocês. Cadê? Tá aqui. Que nesse período aqui, em que aumenta a capacidade craniana, e nessa faixa branca já não há mais aumento, então tudo fica em torno dessa média aqui, certo? Fica em torno de uma média, certo? Então, justamente, também com esse, e o outro, nesse outro gráfico, peraí, vou afastar uma coisa aqui de mim, peraí, certo? Nesse outro gráfico temos hipótese do habitat estável em A, em B, de mudança progressiva do habitat e de habitat mais variável. O que aconteceu na evolução humana, certo, é que em relação a essas mudanças climáticas também há várias maneiras de se, há várias maneiras. Uma delas é a migração. Também houve processos migratórios, certo, em busca de habitats mais favoráveis, certo? E habitats estáveis não favorecem isso também, certo? Então, vamos continuar. Eu explicar de uma melhor forma para ficar, acho que a coisa mais clara aqui para a gente, certo? A gente pode aprender quando vivemos em sociedade a partir da imitação, ou podemos aprender por nós mesmos. Imaginar a seguinte situação: uma sociedade em que começam a aparecer imitadores, mas os imitadores de fato têm uma vantagem em relação a não imitadores, porque eles são capazes de aprender, economizam recursos, né? Eles economizam recursos porque
ele já pega uma coisa pronta de quem descobriu. E quem precisa aprender quebrando a cara, tentativa e erro, requer aquele tempo enorme, certo? Para poder aprender, e a coisa é muito mais rápida a partir da imitação. Então, desse tipo de ambiente social, a modelagem matemática que eles fizeram mostrou que haveria uma tendência ao equilíbrio, porque esse tipo de sociedade não poderia ter só imitadores e nem só descobridores. Eles haveria um equilíbrio, porque a imitação pura e simplesmente não permitiria avanço. A imitação pura e simplesmente não permitiria avanço, e além do mais, se houvesse mudança ambiental, não poderia manter o mesmo padrão de comportamento antes. Então, aconteceria comportamentos mal adaptados e com pouco valor de sobrevivência. E continuar agindo do mesmo modo que se agia antes da mudança. Não, mudanças requerem mudança climática, por exemplo, mudanças ambientais requerem mudança de comportamento para poder sobreviver no novo ambiente. Então, por onde é que acontece? Mas, de qualquer maneira, a tese dele tá sustentada que a inteligência social é uma consequência da complexidade social, que sociedade, quanto mais complexa, mais requer inteligência de se lidar com ela, e que, né? Mas vamos lá, a questão da imitação verdadeira, o fidedigna, e ela que possibilita a acumulação cultural, possibilita pois, facilita que de uma geração para outra se pode acumular cultura, né? Que é diferente da aprendizagem individual com facilitação social, que é dos grandes símbios. Para eles, fidedigna só no ser humano mesmo, certo? Isso é controverso, tá? São humanos é capacidade de aprender individuais, com condicionamento pavloviano, tentativa, etc. Mas a questão é que a imitação fidedigna não é adaptativa, não leva à vantagem adaptativa, porque para levar vantagens em situações de mudança tem que haver aprendizagem individual. Então, por que a imitação fidedigna surgiu e prevaleceu entre os hominídeos, a nossa espécie, o Homo sapiens? Eu coloquei Homo SP para falar que é gênero Homo, porque a gente não pode saber das outras espécies do gênero Homo. A questão é a seguinte: agora a gente tem que mudar de cenário. Então, vamos. Como surgiria a capacidade de imitar em sociedade? Vamos deixar agora de lado de pensar das vantagens adaptativas dessa forma de aprendizagem. Foi essa mudança que eles fizeram. E pensar no cenário social, de complexidade social, como surgiria a capacidade de imitar. O que significa o imitar? É observar o outro. Para isso acontecer, você tem que se colocar no lugar do outro. Isso não é necessariamente empatia. Empatia é um pouquinho diferente. A empatia é algo além disso. Certo? Tem que se colocar no lugar do outro em termos também emocionais, etc. Aí tem a empatia. Mas a capacidade de percepção do outro. Uma capacidade de percepção do outro muito avançada, ou muito sutil, muito apurada. Vocês podem notar um neném, um bebê, como ele observa o mundo ao redor dele e como ele se inclina, como ele tende a observar pessoas. Nós aprendemos a falar por conta disso. Nessa capacidade de imitação, de observação muito apurada. Existem estudos com
de psicologia cognitiva com nenéns recém-nascidos, em que se coloca aquelas figurinhas, né? Um círculo com 2 pontos, um traço como nariz e um traço como se fosse boca. O mais estereotipado possível de um rosto humano. Se coloca aquela imagem e se coloca uma mesma, com os mesmos elementos, só que embaralhados, certo? O neném vai tender, e isso é algo que significativamente vai tender a olhar para a imagem que espelha o rosto humano. Ele vai preferir do que estar olhando para aquela imagem embaralhada, certo? Então, a gente tem realmente inato, como algo inato, essa capacidade de observar o outro, certo? E isso sim leva a vantagem adaptativa. Não é tanto a aprendizagem por imitação, mas essa capacidade de observar o outro em sociedade complexa é uma vantagem adaptativa, porque significa a capacidade de saber lidar com a sociedade, com o grupo social, saber em quem confiar, em quem não confiar, em quem fazer alianças, como fazer as amizades, etc. E isso leva a vantagem adaptativa, né? Afinal das contas, desde a origem, nossas origens, realmente esses indivíduos que eram melhores leitores sociais, melhores leitores de outras pessoas, eles acabaram prevalecendo, se tornando os líderes, deixando mais descendentes do que as outras pessoas, adquirirem prestígio social, etc. Né? Então, continuando, né? Agora a questão da evolução cultural. A pergunta é se a cultura evolui per si, por si mesma, por si, independente do lado biológico. Então, nesse ponto, esses autores começam a fazer essas considerações. Que a atuação de forças, considerando apenas a cultura, e vamos deixar bem claro também, que eu acho que também isso gera confusão, é o papel do símbolo para a cultura. A nossa cultura é simbólica. É da base dela ser simbólica. Mas, digamos assim, isso eu vou falar depois de forma mais, não nesse vídeo, mas de uma forma mais clara, eu acho, uma forma mais direcionada, certo? É que eu vou resumir aqui o seguinte. De fato, a cultura simbólica, o símbolo é arbitrário, mas nem toda a cultura humana como um todo não é tão arbitrária no final das contas. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, faz parte da cultura humana, das nossas heranças culturais, o uso de certas ferramentas, etc. Olha, vamos simplificar. O alimento, por exemplo, como a gente chama o alimento, milho, por exemplo, é algo arbitrário, varia como escreve, que tipo de letra. O símbolo em si é arbitrário. O símbolo, agora essa palavra milho é algo arbitrário. Mas o alimento não é. O alimento é algo concreto e nós nos alimentamos dele por conta da nossa biologia. E lógico que houve modificação genética, ele também é produto da nossa cultura, houve ao longo da nossa história, houve seleção genética, etc. Mas isso é outra coisa, a parte de espécies selvagens, mas isso é outra coisa. Então, o que eu estou querendo dizer é que um ambiente, nossa cultura pode ser arbitrária no sentido simbólico, mas nossa interação com o ambiente não é tão arbitrária. Não está tão assim nas nossas mãos. Nós conseguimos manipular o ambiente, transformá-lo, etc. Mas, de qualquer maneira,
a transformação dele, como ele consegue obter o alimento dele, também é algo que não é tão arbitrário assim, né? Que requer nossa criatividade, faz parte. Então, o próprio cultivo de milho, isso faz parte da nossa cultura, a própria transformação dele, do selvagem até as variações, certo? Mas o símbolo que é arbitrário. Então, eu quero dizer que a cultura não é apenas simbólica, certo? Então, a atuação de forças, eles falam que essa é uma grande diferença entre a abordagem deles e a abordagem tanto da sociobiologia e da psicologia evolutiva, quanto da antropologia. Porque quando se considera a cultura por ela mesma, eles vão considerar que existe a atuação realmente de forças, algumas aleatórias, para a transformação cultural. Forças aleatórias como, lembre-se da deriva gênica, lá, né, lembre-se da deriva gênica como uma proposta de evolução molecular, né, que quando as populações são pequenas, como na deriva gênica, forças aleatórias são mais decisivas. Por exemplo, se um grupo pequeno de indivíduos aprende a dominar certas técnicas ou a ter certa cultura, se esse grupo é muito pequeno e aquela cultura não se disseminar, acasos podem acontecer de aqueles indivíduos morrerem e não deixarem adiante aquela cultura, não haver transmissão cultural. Então, a atuação a acaso de isso acontece muito, vai estar acontecendo muito na extinção de línguas, certo? E existe força na tomada de decisões a respeito de padrões culturais. Então, as forças na tomada de decisões têm a avaliação guiada, que o valor de determinado traço cultural, digamos assim, o indivíduo escolhe porque aquele traço cultural por exemplo, é dos pais, certo? É de gente próxima, professores, estou falando já no nosso caso. Então, há uma orientação para que aquele indivíduo tome, ou religião, os pais são islâmicos, os filhos provavelmente vão tomar, então são guiados para isso, para terem a mesma religião. E há o que eles chamam de cultural enviesada, quando há viés de conteúdo, viés de dependência da frequência e viés de seguir modelos, certo? De conteúdo é quando a escolha pela cultura é de acordo com o conteúdo, um conteúdo que o indivíduo acha mais aceitável para a formação cultural dele. Frequência isso é muito usado no marketing cultural e na cultura de massa, né? Todos esses vieses são muito usados. Na frequência é que certos traços de cultura podem se prevalecer. Desculpe pela frequência. Se vocês estão notando alguma descontinuidade, mas vou ter que repetir alguma coisa, porque um trecho do vídeo que eu gravei estava mudo. Simplesmente o microfone não... O computador não reconheceu mais o microfone e eu só fui ver isso depois da gravação. Eu vou ter que gravar aqui e fazer uma edição e encaixar o que eu estou gravando agora com o que eu gravei antes, que aliás foi ontem. E
Você pode ter notado que a voz ficou mais grave. Algum problema técnico que eu não sei. Eu tenho minhas hipóteses, mas não vamos entrar aqui nos detalhes. É questão mais do meu computador mesmo. Sim, voltando à questão da evolução cultural, né, propriamente dita, se ela existe de acordo com Richard Boyd. Eles consideram que existem forças atuantes, recapitulando isso, forças atuantes em cima da cultura simbólica humana. Sim, e estavam falando de viés. Os vieses, um viés de conteúdo, viés dependendo da frequência, viés de seguir modelos, certo? Que as pessoas têm tendências, há uma tendência de acordo com os seus interesses pessoais, particulares, ou com o seu contexto social, a aceitar mais certos conteúdos culturais do que outros, aceitar mais certos conteúdos em relação a outros. E que, por exemplo, falando em uma interrupção fonada de frequência, é a questão de que a frequência com que certo conteúdo cultural existe contribui para a seleção do mesmo, certo? A frequência com que ele existe acaba também contribuindo. E o de seguir modelos é que nós temos a tendência a acatar culturas relacionadas a pessoas que nós consideramos modelos. E isso não diz respeito apenas a pais, mas também a professores, a líderes religiosos. No final das contas, nós não somos tão racionais assim, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós seguimos certos impulsos, inclusive de ordem emocional, esse é assunto para uma outra aula, mas nós seguimos esses impulsos na hora de optar por aquilo que agrada ou não e arrumar depois justificativas racionais para as nossas escolhas. Ao invés de seguir modelos, por exemplo, explicaria muito a questão também de por que mal adaptações, por que existe certos comportamentos religiosos, como o celibato. Certo? E isso é melhor explicado em termos de cultura simbólica, de um fenômeno cultural simbólico, a partir de estruturas psicológicas que são biológicas na origem, mas o comportamento tem um embasamento, uma justificativa simbólica. Então, dando continuidade, que o comportamento humano é mal adaptado no ambiente humano contemporâneo, como por exemplo, citei o exemplo do celibato entre os sacerdotes católicos, alguns comportamentos religiosos, culturais religiosos, que isso não leva a nenhuma vantagem adaptativa, que como sendo algo de consequência, certo, de que é um subproduto que eles considerariam da psicologia evolutiva de uma origem, certo,
biológica. Vamos falar de outra maneira, tá? Vou colocar, acho que de outra maneira vai ficar mais claro. O grande nó, sim, é que nós temos uma sociedade a nossa sociedade contemporânea é muito diferente da sociedade original. E a psicologia evolucionista, considera que a nossa psicologia, nossa psique, é a mesma daqueles primeiros indivíduos, em que ela é desajustada e isso leva a comportamentos mal adaptados, leva a impulsos, etc., que são biologicamente mal adaptados. Nossa psique é incompatível com o ambiente cultural humano. E, do ponto de vista Richardson e Boyd, a grande questão é que a nossa psique é realmente a mesma daqueles indivíduos, daqueles ambientes tribais, mas é também a mesma que gerou essa cultura acumulativa por conta da nossa capacidade de imitação. Certo? Ela foi responsável, essa psique foi responsável por essa complexidade contemporânea, essa grande a capacidade de acumular cultura. Então, não tem por que considerar que a nossa psique é mal adaptada ao ambiente cultural contemporâneo. Certo? E alguns comportamentos mal adaptados, justamente por termos uma capacidade muito grande de imitação e todos aqueles viés seguir modelos. Então, tem alguns indivíduos que acabam seguindo modelos para serem padres e celibatários, etc. E isso não é comprometedor para a espécie humana, porque significa que existe muita diversidade de comportamentos também. Diversidade, que apesar de tudo isso, apesar de que nós não somos voltados a querermos um número máximo de filhos, etc. Mas como é que nós então somos tão bem-sucedidos? Apesar de tudo, apesar de, em média, justamente as sociedades culturalmente mais bem-sucedidas é aquelas que têm o menor nível de natalidade. Porque nós, justamente, usamos nossa cultura, nosso potencial cultural para o cuidado parental. Falando em cuidado parental, agora me lembrei que Silvana Condemi fala que uma grande diferença cultural, segundo ela, porque aí agora eu não sei quais são os dados que ela usou para fazer essa comparação, porque ela pode comparar com o Homo sapiens, mas ela comparou com o Neandertal e o Homo sapiens, e eu considero que existem alguns dados paleontológicos sobre a época de desmame e de atividade adulta típica de um Neandertal é diferente do humano, que o humano leva mais tempo para se tornar independente dos pais e fica mais tempo sendo protegido e cuidado. E ela diz que há uma diferença cultural, que o nosso cuidado parental é mais prolongado do que dos neandertais. E isso permitiu que nós tivéssemos populações crescentes, que necessitou a migração, a colonização de outros lugares, a expansão de território. E isso favoreceu também a aquisição de nova cultura, certo? Há um exemplo que eles falam que nos mecanismos de controle cultural, certo? Que, como foi colocado?
né? Por exemplo, ao se comparar com a herança genética, vocês imaginem o seguinte, que o isolamento geográfico promove variação genética. O isolamento geográfico também promove variação cultural. Mas, no caso da genética, quando um indivíduo de uma variação genética migra, ou quando um grupo de indivíduos migra para o outro em contato, acaba havendo uma incorporação daqueles genes na população de destino, na população final, e se esses genes forem mais eficientes, eles vão acabar depois prevalecendo. Ou não, eles se extinguem. No caso cultural é muito diferente, porque depende das regras de cultura. Então a tendência é que em culturas, quanto mais rígidas elas são, certo? Ou mais rigorosas elas são em relação a indivíduos que não cumprem as regras daquela cultura, quanto mais sanções são exercidas, quanto mais punições são exercidas, a tendência é que o migrante que está em desvantagem, ele acaba se conformando e aceitando a nova cultura, e aquela cultura acaba se perdendo. O chamado choque cultural, que acaba uma delas prevalecendo sobre a outra, por razões culturais e não mais por razões biológicas. E não por razões biológicas, né? Então, a dinâmica da herança cultural é bastante diferente da dinâmica da herança genética. E também eles fazem críticas ao conceito de meme, certo? Em que não faz sentido daquela dicotomia. E eles e outros autores também, como Eva Jablonka e a Marion Lamb, aquele livro dos 4 níveis da evolução, que não se faz sentido nessa dicotomia entre replicador-veículo, que é de Dawkins, Richard Dawkins, ou replicador interagente, que é a dicotomia colocada por Rowe. Isso que não explica, não consegue levar adiante, justamente porque, no caso cultural, certo? No caso cultural, a transmissão não é uma replicação com pequenas mudanças, com pequenas mutações. A transmissão é enviesada, é a partir da imitação, é a partir de vários mecanismos que acabam levando à transformação, certo? E outra coisa é que não dá para reduzir conceitos abstratos, etc., a unidades rígidas, como fossem átomos, partículas e descontínuas. Então, o símbolo, ele, justamente por ser plástico, flexível, abstrato e arbitrário, ele não pode ser reduzido a unidades, certo? E outro ponto agora, para a gente estar terminando, é a questão da construção de nichos, mas em ambientes culturais, certo? A construção de nichos em ambientes culturais, tá? E que ele chama não de construção de nichos, sim de ambiente transmitido, que o ambiente é estruturado para a nossa sobrevivência, é estruturado pela cultura, para favorecer a nossa sobrevivência, né? Então, eles ampliam a questão de construção de nicho, que vai dentro da construção de nicho no sentido cultural,
e que faz parte da transmissão da cultura. E tem autores que estão considerando que nós temos que levar em conta o lado ecológico. Então, a cultura humana, que a cultura afetou a biologia gerou a cultura afeta a biologia, afetou e ela continua afetando e ela transformou o ambiente de tal modo que a própria questão ambiental e ecológica, né, tem que ser levada em conta por causa da ação da cultura na ecologia. O planeta Terra seria muito diferente se nós não existíssemos. Então, a questão de poluição, todos vocês já sabem, é uma consequência da nossa cultura, da atividade humana no planeta, das transformações que a gente faz, da domesticação, da transformação de plantas, do cultivo, tudo isso aí com esse nível de complexidade que nós temos, né, afetou irremediavelmente o nosso planeta. Certo? Então, para concluirmos, né, então, o lado ecológico do planeta como sendo afetado, está recebendo as consequências da nossa cultura. Então, nossa bibliografia. Espera aí um instantinho, voltar aqui a bibliografia. Certo? Aplicativos auxiliares. Certo? E muito obrigado a todas e a todos e até a próxima aula.